A JAMA Neurology observou quase 500 mil pessoas durante 15 anos e mostra que quem diz se sentir solitário tem maior probabilidade de sofrer da doença. Doutor Leandro, antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu acho que era bom a gente explicar qual é a diferença de estar solitário, sofrer de solidão ou ter solidão, e gostar de ficar sozinho, por exemplo. Esse é um ponto fundamental. E outra diferença importante, além dessa, Marcelo, é a depressão, que é uma doença com critérios e tal. Muito frequentemente, a percepção de solidão vai de encontro a uma sensação de angústia, né, de querer estar com alguém ou ser procurado por alguém, e isso não acontecer, e é uma sensação desconfortável, isso que foi medido nessa pesquisa. Sim. E não exatamente as pessoas que conseguem ficar a sós e terem um bem-estar, descansar, né, passar alguns dias refletindo, lendo, escrevendo, vendo filmes sozinho. Então, a sensação de solidão, quando negativa, é que aumenta a doença. E a pergunta que foi feita nessa pesquisa foi muito simples, né? Você se sente sozinho ou sozinha com frequência, dando esse sentido negativo, e foi medido isso ao longo de 15 anos, com essa pergunta sendo repetida algumas vezes, numa população de mais ou menos 500 mil pessoas, e foi medido que a percepção de solidão aumenta em 30% a chance da pessoa desenvolver doença de Parkinson. Isso já era provado na doença de Alzheimer, né? Isso acima de uma faixa etária específica, doutor Leandro? A doença ocorre acima dos 60 anos. Nesse grupo especificamente acompanhado, ele tem um viés um pouco de juventude, é um grupo com 50 anos mais, né? A doença de Parkinson pode acontecer, inclusive na adolescência, só é muito raro, porque a cascata neurodegenerativa que envolve a doença e o desenvolvimento dos consequentes sintomas é mais comum acontecer a partir de 62, 65 anos de idade. Sim. Essa solidão é um sentimento angustiante, né? E esse trabalho que foi feito, essa pergunta, a que conclusão se chegou? Qual é a relação, de fato, dessa solidão, desse sentimento de estar sozinho, dessa angústia, com a possibilidade da doença de Parkinson surgir dentro do cérebro das pessoas, dentro da cabeça de cada um? Essa é uma pergunta importante, porque a cascata neurodegenerativa da doença ela não é totalmente esclarecida. Sabe-se que num dado momento falta um neurotransmissor numa determinada via que chama dopamina, numa via que chama nigroestriatal, e essa falta de dopamina que causa os sintomas mais famosos da doença, né? A dificuldade de executar o movimento, uma diminuição da amplitude do movimento, tremor e maior probabilidade de queda da própria altura. Tropeçar às vezes no próprio passo, no chinelo, num pequeno desnível dentro de casa, e isso ser repetitivo. Essa cascata, né, ela decorre de um estresse inflamatório, possivelmente, e parece que a solidão muda e reconfigura alguns neurotransmissores que acabam levando a maior chance de causar a doença de Parkinson. O que é interessante é que os outros fatores de risco para a doença, né, tem a questão genética, obviamente, cada vez mais estudada, mas existem alguns fatores interessantes. Por exemplo, a exposição a agrotóxicos é um fator já sabido, e hoje estuda-se muito o hábito com laticínios, né, leite e derivados, como sendo possivelmente algum dos facilitadores da doença. O que é difícil nesses trabalhos, por exemplo, solidão, laticínio, agrotóxico, infelizmente também entra nesse grupo, porque a sociedade ela é muito exposta a isso. Então é difícil você filtrar, né, alguns elementos e conseguir depurar e separar a análise desses eventos. São análises estatísticas, matemáticas bem complicadas, inclusive, para conseguir separar isso. Exato. Mas fato é que isso decorre de um aumento que a gente vem vendo nos últimos anos de doenças de Parkinson na população rural. Então, esses fatores agrotóxicos e laticínios estão mais frequentemente nesse grupo, e aí veio essa hipótese desses elementos. Mas aí caberia um questionamento. Por exemplo, os franceses, não sei se esse estudo avaliou isso, mas eu avalio. Os franceses são consumidores
né, ferrenhos de laticínios. Os italianos também são consumidores ferrenhos de laticínios. Esse estudo avaliou esse tipo de comportamento também dessa população, ou ele fez de um modo geral e foi somente na população rural? Esse estudo do laticínio, ele é global, né? Mas eu não sei se exatamente inclui esses países, né, que você ressalta muito bem, mas é um estudo que foi percebendo uma migração da doença para fora de centros urbanos. Uma outra coisa interessante da doença é que bater a cabeça também aumenta a chance de doença de Parkinson, né? Então, a gente tem casos famosos, né, de pugilistas, né, lutadores de boxe, né? Mohamed Ali desenvolveu doença de Parkinson. E bater a cabeça é um fator de risco muito importante para a doença. Ou um trauma muito intenso, ou pequenos traumas repetitivamente. Então, o uso de proteção da cabeça, sem dúvida nenhuma, é um fator de proteção para a doença de Parkinson no futuro. Com relação a gênero, é mais homens ou mulheres que são afetados, doutor? É levemente predominante no sexo masculino, mas pode-se dizer que é pareado. Né? E nesse trabalho, inclusive, é uma questão interessante, é que a solidão foi mais frequentemente relatada em mulheres, ela foi mais, mas não predominou a doença de Parkinson em mulheres. Aí foram ver exatamente o que estava por trás dessa proteção e foram ver que, apesar da percepção de solidão muito frequente, havia um maior cuidado com a saúde mental num outro aspecto. Voltando ao nosso ponto inicial da conversa, que solidão, depressão, ansiedade, tristeza são coisas diferentes, que algumas são estado de espírito, outras vezes a percepção de depressão merece tratamento, enquanto que a tristeza merece uma reflexão. A tristeza, às vezes, é para ser vivida, amadurece a gente, leva a gente a um ponto melhor, né? Quando a gente consegue refletir sobre causas de uma tristeza, por exemplo. Exato. Agora, a partir desses estudos, doutor Leandro, o que se providenciou, o que está se providenciando em relação a tratamento, cuidados e prevenção para que isso não aconteça? A doença de Parkinson, ela é um espectro de doenças, né? Tem a forma clássica, tremulante, unilateral, que foi o que o James Parkinson falou a respeito em 1818, um livro que ele publicou, que ele chamou, inclusive, a doença de paralisia tremulante. O livro chamou Ensaio em Paralisia Tremulante. O nome Parkinson só vai aparecer no começo do século XX, com um neurologista francês. De lá para cá descobriu-se o papel da dopamina e, mais recentemente, esses elementos que a gente está trazendo aqui como fatores de risco. O próximo passo do tratamento, porque hoje o tratamento ele é basicamente repor esse neurotransmissor que está faltando no cérebro, que chama dopamina, mas apesar da reposição, a doença vai sendo... ela é evolutiva, vai acometendo cada vez mais, causando sintomas, né? Ela é irreversível, não tem cura. E o nosso próximo passo vai ser entender melhor essa cascata inflamatória que acontece no cérebro, que predispõe à doença, e o aspecto genético propriamente dito. Especialmente a genética de uma organela que está dentro da célula, que chama mitocôndria, que é o pulmão da célula, que pega o oxigênio, pega a glicose e transforma aquilo em energia celular. A doença de Parkinson é uma disfunção dessa organela. Então a gente já chegou nesse ponto. Os próximos passos vão ser entender melhor essa cascata de eventos para a gente conseguir interrompê-la ou mesmo fazer a prevenção através de hábitos e de medicações. Enquanto não temos a cura, vamos nos cuidar, né? Vamos minimizar os efeitos, né? Seria isso. E os fármacos, hoje, eles estão dentro desse processo, né, doutor Leandro? A gente vê que a cada dia, eu pelo menos acompanho aqui notícias de novos fármacos que minimizam os efeitos ou retardam os efeitos ou pioram a situação de um portador de Parkinson, né? Existem medicações que causam a doença, inclusive, né? Que causam, né? Por exemplo, alguns remédios para labirintite, né? Estão vendidos aí sem prescrição, podem aumentar a chance do paciente, sinarizina, flunarizina, dos nomes químicos, né? Aumentam bastante a chance de desenvolver doença de Parkinson. A metoclopramida, né? Que é remédio para vômito, também. Remédios para tratamento psiquiátrico, chamados neurolépticos, também diminuem a dopamina cerebral. Então, a partir de uma determinada idade,
tomar cuidado com esse tipo de remédio, não se automedicar e buscar a opinião. Sempre estar ao seu médico, né? Consultar o seu médico, né? É bom por conta desse botar, né, o risco na balança para saber se vale a pena ou não usar um remédio durante muito tempo. E é importante, inclusive, né, doutor Leandro, numa consulta ao seu psiquiatra, ao seu neurologista, seja lá o que for, você relatar tudo o que está acontecendo na anamnese que você faz, né? Porque apesar do médico ter o seu histórico, você pode de um mês para outro apresentar mudanças de comportamento que o médico não está sabendo, né? Não, essa conversa é sempre uma conversa muito delicada, né? Porque faz parte até do trabalho do médico despertar no paciente a vontade de se abrir, falar sobre esses hábitos, para a gente ter isso tudo muito minuciosamente anotado. Para estratégias que vão muito além da estratégia farmacológica, né? Então, conversar sobre a solidão, né? Conversar sobre o hábito de estar sozinho, se isso vem sendo bem recebido pela pessoa, se ela está enfrentando algum tipo de dificuldade. Mais um motivo, né? Além de todos os outros, né? que estão envolvidos em relação à solidão, mais uma vez trazendo a importância de se conversar sobre isso com o seu médico, com parentes, amigos, para tentar minimizar essa percepção negativa de estar sozinho, que é a solidão. Doutor Leandro Cruz, médico neurologista, o senhor quer concluir com alguma definição, doutor? Eu gostaria de concluir que estar só não é exatamente uma doença. Né? Basta a reflexão, às vezes se sentir em paz com isso, pode ser uma boa estratégia também, não é sair alvoroçado atrás de relacionamentos, de companhias, porque tem até o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, essas escolhas às vezes podem ser delicadas, né? Sem dúvida. Através da solidão pode ser também uma solução quando você está em paz consigo mesmo. Muito bem. Doutor Leandro Cruz, muito obrigado, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Papo Cabeça e até a próxima. Um forte abraço para você e uma ótima semana. Uma ótima semana para nós, um forte abraço em todos. Muito bem, agora a Transamérica 9h25. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.